Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Ô Anderson, a gente vai falar aqui, claro, do esporte, né? O esporte que está aí agora se preparando já para enfrentar a equipe do Internacional. Esse jogo aí que promete para o Leão, né? Inclusive agora pela manhã estava acompanhando algumas das notícias do Internacional. O Inter que não vai ter o Leandro Damião. Inclusive ele saiu, foi substituído pelo Jonathan Alves na partida contra o Vitória. E foi substituído por conta de uma lesão na coxa. Até então não se tinha nenhum diagnóstico do que tinha acontecido. Mas agora pela manhã, após uma realização de um exame de imagem, foi detectada aí uma lesão grau 1 no adutor da coxa direita do atacante colorado. E ele não viaja para a capital pernambucana para esse jogo contra o Sport. Então ele terá aí o Odair Hellmann, treinador do Internacional. Deve ter no ataque Nico Lopes, Jonathan Alves e William Potker. Porque tem esse desfalque, tem a baixa também na defesa. O Internacional não vai contar com o volante Edenilson, não vai contar com o zagueiro Vitor Cuesta. E tem a volta do volante Patrick, ex-Sport, que cumpriu suspensão e volta para esse jogo importantíssimo, porque o Inter tem a mesma pontuação do Palmeiras. Está na segunda posição, perde nos critérios de desempate, mas tem a mesma pontuação e quer se manter na parte de cima em busca do título. Pois é, pelo lado do esporte, o esporte vai ter aqueles desfalques. Deixa eu chamar aqui a Alessandra para participar também com a gente aqui, porque o esporte tem aquela questão daqueles desfalques de jogadores que não vão poder estar presentes nesse jogo. Não é isso, Alessandro? Bom dia. Pois é, meu querido. Se por um lado tem problema, e não vejo tanto problema não no Inter, não, porque é um timaço e tem como substituir essa turma aí por pessoas, né, por jogadores mais ou menos no mesmo nível. O esporte, como todo mundo sabe, tem um acordo aí com o Colorado, e Milton Mendes não vai contar com alguns atletas. São eles, Hernando e o Léo Ortiz, Cláudio Vinck, Andrigo e também o Durval, que foi expulso e cumpre suspensão. Então, a coisa está complicada, vai complicar mais ainda, porque o Milton Mendes vai ter que ter uma dorzinha de cabeça aí para montar essa equipe que tem que vencer na Ilha do Retiro, né? O Marlone ontem falava na coletiva de reapresentação que os jogos em casa são importantes. São importantes, mas tem que ter vitória, senão a coisa vai complicar mais ainda, está se estreitando ainda mais esse circuito, né? O Sport tem que vencer para também animar o seu torcedor, né? Torcedor esse que, como a gente falou ontem, tá nessa dúvida agora, né? Vai viajar para apoiar o time ou não? Porque pelo que a gente está vendo e brincando com a situação, o torcedor tem que comprar a camisa do time visitante, do time local, né, quando for Sport jogar fora, para poder ter acesso ao estádio, porque até agora, meu amigo, a gente não teve notícia nenhuma, ninguém falou nada. Teria alguma notícia ontem na chegada ao Recife, mas não houve nada. Vamos ouvir um pouquinho do Marlone e depois eu falo do que houve ontem na reapresentação no CT do Sport do Recife. A apresentação essa que ocorreu ontem, mas hoje é folga para os rubro-negros. Vamos lá, vamos ouvir Marlone então, depois a gente detalha um pouquinho. Acho que na situação que a gente está, né, acho que, querendo ou não, o emocional trabalha, né, porque também entra um pouco de ansiedade, né, em algumas jogadas, mas eu acho que a gente tem que colocar coisas realmente a cada dia positivas, né, não achar que está tudo acabado ou que realmente, né, já caímos, nada disso. Eu acho que a gente tem total condição de se levantar e buscar coisas a partir de sexta-feira e vitória, né? Mas o emocional ele é trabalhado o tempo todo dentro do campo, né? Mas o importante é a gente a cada dia fortalecer aí para estarmos mais concentrados do começo ao fim do jogo, né? Os 90 minutos. Pois é, concentrado, psicológico que abala, meu amigo, é situação complicada, jogo difícil, rapaz, é uma série de coisas dentro desse contexto todo e ainda mais torcedores que compram camisa para poder ver o jogo do esporte de outro time, meu amigo, é uma loucura danada.
Então o pessoal se apresentou ontem aí, né? Chegaram ontem de viagem, ninguém falou sobre nada. Treinaram ontem à tarde, foi isso, Alessandro? Pois é, teve a reapresentação ontem, né? Diferente do que vinha ocorrendo, porque o time jogou domingo, automaticamente a reapresentação sempre é na terça-feira. Só que essa semana é uma semana quebrada, né? Em virtude das eleições que ocorrem no próximo domingo pelo Brasil, o jogo ocorre na sexta-feira, portanto, é menos um dia para trabalhar. Então, eu acredito também que, apesar desse argumento da eleição, houve também, eu acredito, uma necessidade do próprio técnico de conversar com a turma ainda desse calor da derrota, né, para a turma não desanimar, para dar essa sequência aí psicológica, como o próprio Marlone vem dizendo, né? Por mais que a gente pegue e critique algumas coletivas que falam a mesma coisa, rodam e falam a mesma coisa, mas não há como a gente discordar de que o fator psicológico atrapalha muito, e fator psicológico agregado à falta de qualidade, à falta de conjunto, à falta de números, né, de mão de obra que venha colocar o time, como em outros tempos aí, por mais que a gente tenha criticado o André no momento da saída dele do Sport, o próprio Diego Souza, mas os dois fizeram por onde o Sport não ficar na segunda divisão, né? Desse ano, desta vez, para se ter uma ideia, a gente conversava ontem na resenha rubro-negra, que está lá no canal Eu Pratico Sport TV, e um dos colegas dizia que o Rogério tinha feito falta na última partida. De fato, até fez, mas eu não levo essa premissa aí como verdadeira 100% não, porque é o momento do esporte, né? Quando o Rogério, que há um ano e meio não joga futebol, é sentido, então você vê como é que está o nível da coisa, né? A complicação. Como eu dizia, ontem houve o treinamento, né? A reapresentação. Quem jogou 90 minutos contra o Atlético na goleada fez um trabalho que chama-se agora de recovery, pois é, meu amigo, para a musculatura aí perder as dores, né? Aquela velha apresentação aí, aquele velho trabalho na academia. Quem não se apresentou por 90 minutos fez aquele coletivozinho básico contra as categorias de base. Então, hoje, folga geral por elenco, se reapresenta amanhã no centro de treinamento, 3 horas da tarde, e nós possivelmente estaremos lá cobrindo, fazendo lives e acompanhando, eu e o Anderson Batista. Ô Anderson, e motivação é a palavra-chave para o time do Sport nesse momento. Agora, eu vou perguntar a você, né? Você não é o técnico do Sport, mas vou perguntar a você, se você fosse o técnico do Sport, porque o Milton Mendes chegou no Sport e fez aquela reunião toda, né? Motivando a galera, né? Vamos chegar lá, vamos empatar o jogo, vamos vencer. Aí o time vai, toma uma sapecada dessa, toma 5, né? Aí ele vem para um jogo de sexta-feira, né, que vai acontecer na sexta, um monte de desfalques, né? E como motivar essa galera que vai entrar no lugar desses jogadores, pegar um time que está lutando por título, que é o Internacional? Rapaz, que situação. Se fosse você o técnico, o que você fazia agora? Não, a primeira coisa seria, com certeza, modificar a equipe, tendo em vista as baixas, principalmente no sistema defensivo, onde o Sport não vai contar com os seus principais atletas. Não vai ter o Hernando, não vai ter o Léo Ortiz como opção, o Durval acabou sendo expulso no último jogo, também está fora. Então, a zaga vai ter outra formatação, provavelmente o Raul Prata deve ser mantido do lado direito e o Sander do lado esquerdo. Até aí tudo bem, o sistema defensivo não tem o que se alterar, até mesmo porque é o que se oferece para esse jogo. Mas do meio para frente, eu acredito que a postura do Sport deveria ter sido mantido os 3 volantes. Dos três volantes eu não teria trocado nem no jogo contra o Atlético Mineiro, nem nesse jogo contra o Internacional, porque o Sport, a partir do momento que coloca 3 volantes em campo, ele toma uma postura mais defensiva, mais precavida, não deixando de atacar, até porque nas últimas partidas a gente estava percebendo as dificuldades lá na frente, e agora o Sport encontrou alguém que se mostrar o que tem para mostrar mesmo com a camisa do Sport, se bem que é um ponto muito tardio de sua reação no futebol, que é o Michel Bastos, acabou marcando o gol no final de semana, seria muito bom, porque é um atleta que a gente sabe que comprovadamente tem qualidade, mas que não encaixou, infelizmente não deu certo nas bandas da Ilha do Retiro. Eu adotaria Marcão Silva, adotaria Jair e adotaria o Neto Moura,
com a trinca de volantes pelo meio, fechando um pouco mais e tendo aí essa liberdade lá na frente com Marlone, com Michel Bastos e com outra peça de ataque. Já que o Rogério não está, a princípio não está à disposição, né, a gente ainda vai aguardar aí os desdobramentos da semana, mas ver outra peça que não seja o Rafael Marques, porque a gente está percebendo que é um cara que não está rendendo, não consegue mostrar futebol com a camisa do Sport. Então Marlone, Michel e outro jogador. Poderia até ser o Matheus Gonçalves, mas até mesmo para dar um pouco de ritmo. A entrada do Matheus Peixoto também seria interessante, porque é um cara que centraliza, o Sport está precisando de um centroavante, um cara que tem um pouco mais de ritmo de jogo. Então, a princípio, eu sendo o Milton Mendes, eu não modificaria essa postura com 3 volantes. Teve um momento no jogo, né, antes de tomar todos aqueles gols, que os pontas do Sport começaram a jogar até bem, foram rápidos, o Michel Bastos, o próprio Marlone. O único incidente desse jogo, para mim, foi essa indução para o lado esquerdo. A gente estava percebendo o Sport muito pelo lado esquerdo do que propriamente pelo lado direito. O Sport não forçou um lado que poderia ser o mapa da mina, até mesmo pelos avanços do Fábio Santos, que é um cara que não tem tanta marcação, mas que apoia bastante, tem muita qualidade no passe e serve muito bem aqueles jogadores mais ofensivos. Então foi o que eu senti falta. Foi um Sport mais forte pela direita do que propriamente os avanços pelo lado esquerdo. Não sei o que é que o Milton Mendes vai fazer, né? Porque, assim, é pouco tempo para se trabalhar, não tem muito tempo para trabalhar, nem para chorar, até porque tem jogo sexta-feira e tem que organizar esse time psicologicamente, taticamente, tecnicamente, para poder pegar o time do Internacional, mesmo jogando em casa, para poder, no mínimo, empatar com esse time, né? Que seria já grande coisa. Para não dizer que eu não falei das flores, dá para sentir no elenco aí, pensando aqui com o torcedor rubro-negro, dá para sentir no jogo, né, no último jogo aí, apesar de ter sido uma goleada, até levar os gols, aqueles gols que viraram e deram a conotação de goleada, o Sport vinha com muita vontade, né? A gente sentiu que essa linguagem do técnico Milton Mendes realmente deu uma ajudada. O que de fato atrapalhou, que a gente comentava ontem na resenha lá no canal do Pratico Sport, Anderson estava participando, viu, Moisés? É que o técnico Milton Mendes, ao meu ver, e Anderson concordou, ele entrou muito aberto, né? Como se estivesse acreditando que a turma fosse capaz, né, na vontade, de ir para cima do Atlético, encarar de igual para igual, quando na verdade é o melhor ataque e deu no que deu, na goleada. Então, eu acredito também que o ideal seria botar o bumbum na parede, como era o esquema antes. Por exemplo, a gente estava falando de Hernando, mas Hernando não joga, mas na outra partida que vem aí, colocar o Hernando como titular na zaga, né? Botar o Raul Prata ou o Vick, se puder, na lateral. Não existia essa coisa de improvisações, né? Então, vamos ver o que o técnico tenha visto realmente durante a partida, no vestiário, as reações de cada um, para ver quem tem capacidade mesmo de não técnica e tática, mas psicológica, né? Porque é o que está valendo mais, que está pesando mais para essa partida dessa sexta-feira contra o Inter, que, diga de passagem, torcedor, mais uma vez, tem que chamar ele para, por mais difícil, por mais que não acredite, mas os jogos dentro de casa tem que dar essa licença aí para que o Sport fuja desse rebaixamento. Difícil? Não. É dificílimo, como eu venho dizendo. Mas o torcedor, se deixar de lado o clube e o time nesse momento, aí sim a coisa fica complicadíssima, mais ainda do que está. Verdade. E sobre essa questão de ter botado o bumbum na parede, é o que eu achei que o Sport ia fazer quando fez o gol, viu, Anderson? Sério, quando fez o gol, foi pronto. O Sport fez o gol, não vai pra cima do Atlético não, porque se for ia tomar uma goleada e tomou mesmo. E foi perceptível nos primeiros minutos que o Sport adiantou as suas linhas na marcação, né, tentando fazer uma pressão sobre a defesa do Atlético na saída de bola. E mesmo com essa pressão no início, o Sport abriu o placar, foi interessante, mas 1-0 o Sport recuou. No que recuou, você chama para o seu campo de defesa uma equipe muito qualificada e isso não deixa de ser um risco, porque em momento algum o torcedor imaginaria que aconteceria aqueles 4 gols da forma como ele se desenrolou, né? De uma forma relâmpago. Em 30 minutos o Sport já estava sofrendo uma goleada. Pois é, e não foi mais porque, como a gente destacou ontem, porque o Atlético mesmo parou. Já estava feliz pelo resultado. Rapaz, complicado. Agora o Sport tem que, enfim, se esquecer esse jogo, porque já foi. Agora é pensar no Internacional aí e tentar vencer o Internacional e empatar, né?
Não perder já será uma grande coisa. Nesse momento, não perder claramente será uma grande coisa, porque o Sport finaliza... São quantos jogos já perdendo? Depois daquela parada, daquela sequência enorme, aí depois ganhou, depois não vence mais, parece. Teve o Paraná Clube, né? Teve um empate contra o Cruzeiro, derrota contra o Corinthians, contra o Palmeiras, agora contra o Atlético Mineiro. São vários jogos de derrota, né? Então, o Sport, desde aquele jogo contra o Paraná, que não sabe mais o que é vencer no Campeonato Nacional. E tendo esse jogo contra o Inter, o empate, ele ameniza um pouco a situação. Mas hoje só a vitória interessa. Hoje só a vitória, porque o Sport, o empate, ele já não serve para as pretensões rubro-negras dentro da Série A, pelo fato da distância com essas outras equipes que se encontram fora do Z4. Hoje, a primeira equipe fora do Z4 tem 29 pontos. O Sport tem 24. São 5 pontos a diferença. Então, o Sport precisa desesperadamente de vencer. E a partir de uma vitória, o torcedor já começa a projetar os outros jogos, os confrontos de outras equipes contra adversários mais fáceis, mais difíceis, confrontos diretos. Porque não adianta você analisar outras partidas se o Sport não faz a sua parte. Verdade, fica complicado. Boa, Alessandro. Nos encontramos amanhã, beleza? Beleza, meu querido. Um forte abraço para vocês aí no estúdio. Para quem está em casa, beijo. Para quem é de beijo. E abraço para quem for de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM. O som da cidade. Aqui na Mata Norte tem a Rádio Vicência FM.